Olá pessoal, vou fazer aqui um vídeo sobre o conteúdo da gente, né, que a gente vai estudar essa semana. A lei de advogado, vamos falar sobre a lei geral dos gases e a fórmula geral dos gases e falar um pouco sobre a energia cinética, né, dos gases. Essa semana não tem atividade extra, né, eu vou tentar escanear aqui o livro de vocês, as páginas dessa atividade que a gente vai trabalhar, né, do assunto também, e vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Para quem não tem um livro, né? Vou fazer isso porque tem uma turma que não tem um livro. Então, vou escanear aqui as folhas do conteúdo e do exercício, tá? O exercício eu vou querer receber no dia 23, que é o próximo sábado. Me mandem, pessoal, por favor, alguma coisa. Na última semana, 26 alunos me mandaram alguma atividade, né? Proposta. E isso lá no grupo tem mais de 70 alunos, né? No grupo do WhatsApp. Então, as atividades, tem aluno visualizando e, infelizmente, não estão me retornando, né? Não só de física, mas eu já falei com os outros professores, né? A gente está sempre a gente tá tendo reuniões, né? A gente está também sempre falando, conversando a respeito dessas atividades, e aí também está sendo muito pouco, né, o retorno. E aí vocês têm que se interessar, né, a fazer essa atividade, a situação é complicada, mas infelizmente a gente tem que, que nos esforçar, né? A gente tem que se esforçar para poder fazer essas atividades, para poder entender um pouco. Nós, professores, estamos aqui sempre à disposição para vocês, tirar alguma dúvida. Mas não deixe de fazer essas atividades, porque essas atividades aqui, pessoal, vão ser avaliativas, né? A gente está esperando voltar às aulas presenciais, mas quando voltar às aulas presenciais, nós vamos continuar o assunto, né? Esse assunto que a gente está vendo aqui, nesse momento, nas aulas remotas, não vão ser mais estudados quando voltar às aulas presenciais. Nós vamos fazer uma revisão, e quem não entregou uma atividade vai ter trabalho em dobro, porque vai ter que me entregar as atividades que estão sendo propostas agora, mas as atividades que vão ser feitas lá no dia a dia. Então, vocês têm que, vamos aproveitar esse período que a gente está em casa, né? E tem os livros, tem os vídeos no YouTube, né? Quem não tem internet, dá uma olhada no livro, a gente está aqui, bate-papo no WhatsApp, sempre à disposição com vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui o livro de vocês, nós vamos trabalhar sempre o livro, tá? Sempre o livro. Então, aqui nós vamos começar aqui, ó, pela página 38, né, que fala sobre a lei de Avogadro, né? O que esse cara fez, né? Esse cara, ele, nos seus estudos, né, e aqui tem essa figura 2.11, e aqui tem um resumozinho aqui, né, explicando o que a figura está dizendo. Então, Avogadro, ele descobriu a seguinte coisa, né? Ele fez uns experimentos, né? E aí aqui eu tenho dois tipos de gases diferentes, né? Você nota pelo tamanho da molécula, né? Um menor, outro maior. Então ele fez isso para você diferenciar, né? Ou saber que são dois gases diferentes. Eles estão no mesmo volume, ó. Isso é importante, ó, mesmo volume. Estão à mesma temperatura e estão sendo submetidos à mesma pressão. Então, mesmo volume, mesma temperatura e mesma pressão. Tá? Mesmo volume, mesma temperatura e mesma pressão. Então, foi o que Avogadro descobriu. Ele descobriu que esses gases, né, diferentes, quando essas três grandezas estão em igualdade, ele descobriu que o número de moléculas desses gases também são iguais, né? Então tá aqui, ó, o mesmo número de moléculas. E aqui está um enunciado, aqui, ó, em destaque para vocês, aqui, ó. Volumes iguais de gases diferentes, à mesma temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas, tá? Mesmo número de moléculas. Então ele criou essa lei, né? E essa lei, mais tarde, né, vocês vão ver aqui que o Perrin, né,
no início do século XX, realizou uma série de experimentos e ele chegou a um valor estimado, né, da quantidade de moléculas que existe em um mol de uma certa quantidade de gás, ou de um certo tipo de gás. Então, o Perrin estabeleceu esse valor aqui, ó. Né? Avogadro disse que essas moléculas seriam iguais, mas ele não determinou a quantidade. Então, Perrin, ele chegou a esse número aqui, né? Ele deu até um prêmio Nobel de Física, né? Vocês vão ver aqui, em 1926. Mas medidas precisas, depois, até porque isso aqui era uma época onde a tecnologia era muito pouca, né? Era arcaica, mas mesmo assim esses caras faziam coisas incríveis, né? Então, percebam que aqui ele chegou aqui esse valor de 6,5, né? Mas o valor mais preciso está aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Então, esse aqui é o número de Avogadro, é a quantidade de moléculas de qualquer tipo de gás, né? Isso os gases novos, né? Então, um mol de qualquer tipo de gás vai ter essa quantidade de moléculas, né? Então, não depende do gás, mas sim do volume e que esteja a mesma temperatura e mesma pressão. Então, esse é o número de Avogadro, né? Isso aqui vocês vão ver também na química, né? A quantidade de moléculas que existe em um mol de gás, né? De um certo gás. Tá, então aqui vocês vão dar uma lida nisso aqui, tá? Bem mais detalhado. Qualquer dúvida que vocês me procuram. Se eu não entendi essa passagem aqui, então me procura que eu procuro esclarecer para vocês, né? Aqui tem uma aplicação, né? No nosso dia a dia, né? A questão do efeito estufa. Então isso aqui, pelo tempo da aula, nós vamos passar. Vamos chegar agora aqui a essa outra parte aqui, né? Que é a equação de estado de um gás ideal, a equação geral dos gases, né? Essa equação aqui, vocês também vão dar uma lida bem detalhada aqui, ó. Aqui ele pegou a lei de Mole, né? Que é a transformação isotérmica, temperatura constante, a lei de Gay-Lussac, pressão constante, transformação isobárica, e ainda existe a isovolumétrica, volume constante, e aqui a lei de Avogadro, né? Pressão, volume, temperaturas iguais, né? Dois tipos de gás possuem o mesmo número de moléculas. Então, ele tem aqui o passo a passo, mas o que nos importa, né, é aqui onde chegou aqui, né, o final aqui, né, a conclusão. E concluiu isso aqui, ó, tá até destacado aqui no livro de vocês. A pressão P, o volume V e a temperatura absoluta T de uma dada massa gasosa contendo N mols do gás estão relacionados pela seguinte equação, né? A pressão vezes o volume é proporcional ao número de mol vezes o R vezes o T de temperatura, né? Essa é denominada equação de estado de um gás ideal. Gás ideal. Então, essa equação, pessoal, é importantíssima, tá? Importantíssima a gente aprender ela, vai saber o que cada letrinha dessa significa, e aqui ela está dizendo essa proporcionalidade, né? A pressão vezes o volume é proporcional ao número de mols vezes o R vezes a temperatura. Essa temperatura aqui, geralmente, ela é sempre dada em Kelvin, tá? Que é a escala do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né? É Kelvin. Então, aqui a gente vai trabalhar sempre em Kelvin. Cuidado, tá bom? Se tiver em Celsius, você somar para Kelvin. Nós já fizemos isso. Então, essa é a equação geral dos gases, né? Gases ideais. E aqui apareceu esse R. Professor, mas o que é esse R? Esse R, ela é a constante universal dos gases, tá? Ela foi verificada experimentalmente, né? Eles viram que essa razãozinha aqui, ó, da pressão vezes volume pelo número de mols da temperatura, né? Ele viu que essa fração sempre chegava a um número, né? Ao mesmo número. Esse número
que é uma constante, né? Aí o nome, constante universal dos gases, né? E aí ela tem esse valor aqui, ó. Ela tem esse valor aqui, ó. 0,082, ou pode ser aqui, ó. 8,31. Professor, mas qual é o valor que eu vou usar? Vai depender das unidades das outras grandezas, ó. Se a pressão tiver em atm, volume em litro, aqui o número de mols e aqui a pressão, a temperatura em Kelvin, então você vai usar esse valor, 0,082. Mas se a pressão estiver em Newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico, aqui o número de mols e a temperatura em Kelvin, então você vai usar 8,31. Tá? Ou se a pressão vezes o volume está aqui em Joule, né? O número de mols e a temperatura em Kelvin, você vai usar 8,31. Então você vai olhar as unidades das outras grandezas para ver qual é o valor da constante dos gases que você vai utilizar, tá bom? Que é o R. Então, aqui ele tem um exemplo, né, respondido. Esses exemplos respondidos é uma ferramenta que você vai utilizar para responder as outras questões, porque aqui ele diz o passo a passo, tá? Passo a passo. E aí tem esse exercício aqui, ó, na página 42, tá? Então, tá aqui as respostazinhas. De 26 alunos, quase a metade só me entrega as respostas que estão lá no final do livro, né? Igualzinho, né? Ele pega lá, copia a questão 1, copia só o valorzinho da resposta quando está aqui, ó. Questão 9, 26 atm por litro, né? Questão 10, letra A, 15 mol. Então ele só faz isso, né? Então como é que achou esse 15 mols? Como é que ele achou esse 26 atm? Isso que eu quero saber, né? Isso é que é o mais importante do que só o valor. Tá? É o caminho que você usou para chegar nesse valor. Então, eu quero isso, pessoal. Não, simplesmente não copiem isso, porque vocês não estão me enganando. Estão enganando vocês mesmos. Bom, então eu quero os cálculos. Então, tem aqui essas 3 questões para vocês fazerem. Tá bom? E aí nós vamos passar para esse outro tópico, né? Nesse outro tópico, pessoal, lembrando que vocês vão sempre fazer a leitura desse texto, tá? Nós vamos para esse ponto bem aqui, ó, que é o cálculo cinético da pressão. Então, essa figura bem aqui, ó, 2,16, né? E aqui ele diz, ó, a pressão de um gás sobre uma parede é causada pelas colisões de suas moléculas contra essa parede. Então, como é que a gente calcula a pressão? Né? O gás, feito de moléculas, está dentro do recipiente e as moléculas desse gás, elas estão em movimento. E no movimento que elas fazem, elas se colidem com as paredes do recipiente. E essas colisões, né, esses choques, é que vai determinar a pressão que o gás está realizando nas paredes do recipiente. Tá? É o que diz aqui, ó. A pressão em destaque, a pressão que o gás exerce sobre as paredes do recipiente, que eu contenho, se deve às incessantes e contínuas colisões das moléculas contra as tais paredes. Então, quanto mais velocidade tiver as moléculas, maior vai ser a pressão, porque quanto mais rápido, maior vai ser a força lá da colisão, né? Então, a pressão, ela se deve a essas colisões das moléculas nas paredes do recipiente que a contém. Como é que a gente calcula essa pressão, professor? Está aqui em destaque, ó. E aqui tem essa expressão matemática e aqui o significado de cada grandeza, né? É 1/3 de N, o número total de moléculas, dividido pelo volume do recipiente, multiplicado pela massa de cada molécula, dividido vezes a velocidade, a média dos quadrados da velocidade das moléculas, tá? Então, aqui essa expressão matemática, que parece ser meio estranha, mas isso quando você for responder a questão, geralmente ele dá cada item desse, né? É só distribuir na forma como ela está e fazer os cálculos, os devidos cálculos, tá bom?
Então, aqui é para calcular a pressão exercida pelas moléculas de um gás, né, dentro de um recipiente. Tá bom? E aí vocês vão ver aqui, né, que ele vai dizer, ó, a pressão é proporcional ao N, né, que é o número total de moléculas. Quer dizer que quanto mais moléculas, maior vai ser a pressão. A pressão é proporcional ao inverso do volume, ou seja, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão, né? Isso é lógico, né? A pressão é proporcional à massa, né? Quanto maior a massa, maior vai ser a pressão, a velocidade vai ser maior, né? A força, porque o choque vai ser maior. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a pressão, né? Quanto mais rápido tiver as moléculas, maior vai ser o choque que ela vai fazer com a parede. Então, aqui ele está explicando tudo direitinho, tá? E aí nós vamos passar aqui e vamos chegar a esse outro ponto, que ele é importante. Esse outro ponto aqui que é importante, né? Para a gente finalizar aqui o conteúdo. Então, fazendo aqui, você tem todo um percurso, você vai ver aqui no livro, e ele vai chegar a essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, pessoal, é o cálculo da energia cinética, né? Toda energia de movimento, né? A energia relacionada ao movimento é energia cinética, né? É 3,5 do K vezes o T. O que é esse K? Esse K aqui, pessoal, é uma outra constante, que é a constante de Boltzmann, tá? Tá aqui, ó. É a constante de Boltzmann. E o que é que diz essa expressão aqui, ó? A temperatura absoluta T de um gás está relacionada com a energia cinética, né, EC, de suas moléculas, pela essa expressão. Ou seja, o que isso aqui quer dizer, né? Vamos analisar essa expressão matemática. Está dizendo aqui, pessoal, que a energia cinética ela é proporcional à temperatura absoluta do gás, né? Proporcional. O que isso quer dizer? Quer dizer, quanto maior for a temperatura do gás, maior vai ser a sua energia cinética, né? Quanto menor for a temperatura do gás, menor a energia cinética. São proporcionais, ó. Aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. Diminui a temperatura, diminui a energia cinética, tá? E aí, relacionado a essa expressão, eu tenho aqui a constante, né? Ele verificou que quando ele faz a fração aqui, né, a razão entre a energia cinética e a constante e a temperatura, ele sempre vai achar esse valor aqui, ó, 3,5 vezes K, né? 3,5 vezes a constante de Boltzmann, né? A constante de Boltzmann, pessoal, ela tem um valor, né? Tá bem aqui em cima, ó. 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, tá? Essa aqui é a constante de Boltzmann. Então, nós temos essa expressão matemática para calcular a energia cinética das moléculas de um gás dentro de um recipiente, né? Aqui você vê que ela é proporcional à temperatura. Voltando aqui, nós temos essa expressão matemática para calcular a pressão exercida pelas moléculas de um gás, né, nas paredes do recipiente, né? E essa pressão depende dessas grandezas aqui, ó, número de total de moléculas, o volume, a massa e a velocidade das moléculas, tá? Nós vimos também que, né, aqui é a equação geral dos gases, né, dos gases ideais, né, e relaciona a pressão e o volume, né, é proporcional ao número de mol vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura do gás. E, primeiramente, nós vimos lá a lei de Avogadro, né? Que ele diz que volumes iguais de gases diferentes à mesma temperatura e pressão possuem o mesmo número de moléculas. Então, vocês vão dar uma lida nesse conteúdo, né? Bem detalhado. Vão fazer a atividade aqui da página
aqui da página 42, tá? E vão fazer, aí vão dar uma lida nesse assunto aqui, mais detalhado. Aqui tem uma questão respondida, elas são importantes, que você vai ver depois, questões parecidas, e aí você já tem por base uma questão que está respondida. E vão fazer esse outro exercício aqui da página 47, ó. Esse aqui, que vai da questão 12 até a questão 18, tá? Então, aqui tem as respostas, mais uma vez, eu quero ver o cálculo, né? Não quero que você coloque lá na letra A só 2,4 atm, não. Eu quero saber como foi que você chegou nessa pressão aqui, entendeu? Quero saber isso aqui, ó, cerca de 37%. Eu quero saber como foi que você chegou nesses 37%. Tá bom? Eu quero os cálculos. Então, tem essa atividade aqui e a outra. Eu vou escanear esse material, vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp para quem não tem um livro. E para quem tem um livro, vocês assistem essa aula. Qualquer dúvida, me pergunte que eu faço um vídeo respondendo para vocês as suas dúvidas. Tá bom? Até mais.